Bom, prazer, Franciele, Matheus. Prazer, E Matheus. agora nós vamos iniciar o roteiro da entrevista. São só 11 perguntas. A primeira pergunta começa assim: por que você escolheu esta profissão? Bom, Matheus, eu vou te dizer que assim, ó, eu na verdade acho que muito mais a profissão me escolheu, né, os caminhos da vida, né, do Sim. que propriamente eu mesma, né. Eu no início logo após a conclusão do meu ensino médio, tive uma primeira oportunidade de emprego num escritório de advocacia, né, então isso há 19 anos atrás. E justamente por conta dessa oportunidade profissional que me foi dada lá na época, né, começando como uma secretária, nos momentos a seguir eu tive a oportunidade de me desenvolver profissionalmente, né? Então eu cursei o curso técnico em contabilidade, não me identifiquei naquele universo das Sim. contábeis e tive a oportunidade então, através até de um apoio financeiro, iniciar então a cursar a área do direito. Então por isso que eu falo que muito mais foi escolhida do que propriamente eu escolhi a profissão, né? Que foi exatamente por conta desse primeiro emprego que eu tive. Certo, aí teve toda uma ajuda, né? Teve todo um complemento. Exatamente. Isso aí, a partir Sim. da experiência profissional que eu fui tendo ali, que foi me instigando, fui gostando da área, e aí então eu decidi seguir essa profissão. Mas no Ok. momento anterior, se você me perguntasse, qual área que você deseja atuar, enfim, o que você gostaria de fazer, eu acredito que nunca te falaria direito. Sim, sim. Eu já, por outro lado, fui bastante influenciado por parte do meu avô, Uhum. Já porque tinha referências na família. sim, é mais pela parte paternal do que da maternal, porque o meu avô se aposentou como procurador do estado e ele Ai, que foi, legal. eu não sou daqui, sou do Pará, sou paraense, Uhum. e fui comecei a engajar mais nessa área, mas tanto é que um dos cursos que eu estava aprendendo a fazer foi contabilidade, só que Olha eu só. também não me encontrei. Isso aí tem que ter perfil, né? É. Agora a segunda pergunta, há quanto tempo você atua nessa profissão? Então, como eu te falei, eu iniciei, né, no meio jurídico, lá com Certo? a questão da recepção, né, há 19 anos. Porém, claro que isso tudo, né, até chegar na advocacia propriamente, exercer, né, essa atividade, foi um momento posterior. Então, eu tenho a minha carteirinha desde 2017. Vai fazer 10 anos, Nossa. então, e são 10 anos que eu atuo aqui na Zolim como advogada daí previdenciária, que também, né, foi a área ali em que eu comecei naquele outro escritório, que no início se tinha muita dificuldade, mas que com o tempo, né, a gente vai desenvolvendo algumas habilidades e vai pegando gosto pela coisa, né? Sim, sim. Ok. Aí vem essa pergunta tem a ver com a minha resposta da primeira Uhum. pergunta, né? Sobre alguém o inspirou? A vivência, vou te dizer assim, a vivência com o ambiente exatamente naquele local de trabalho em que eu estava. Então, Sim. os colegas, vamos dizer assim, né, Os com os amigos. quais eu compartilhava informações todos os dias na recepção, naquela época, e eu fazia uma parte mais burocrática, não era uma parte tão técnica, né, mas que auxiliava exatamente esses advogados. Então, tinha eles como referência, né, como inspiração para iniciar, então, a jornada ali na área do direito. Entendi. Agora vem a quarta pergunta. Qual foi sua trajetória profissional até os dias atuais? Uhum. De uma forma bem resumida, Você assim. diz em relação aos locais que eu trabalhei ou em que Ah, sentido? O que eu sim, 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 desenvolvi? sim. Não seria mais um dos locais, entende? Que você atuou. Eu tive, na verdade, três experiências profissionais. Então, uma no primeiro escritório em que eu iniciei, que foi no Menegúcio de Advocacia. Momento posterior à minha saída desse escritório, em meados de 2014, né? Eu iniciei, então, o trabalho como assistente jurídico na rede Sim, né? Na rede de postos Sim. Lá eu fiquei mais ou menos um ano e meio, né? Não era a minha área exatamente porque eu gosto muito do direito previdenciário. Lá a gente lidava muito com a parte de direito do trabalho, Certo. questões de consumidor. Não era o que eu buscava para mim. Eu já tinha clareza da área que eu gostaria de atuar. Então eu segui de lá buscando colocação profissional para atuação como advogada na área previdenciária, que era a área que eu gostaria de atuar. E Certo. daí em 2016 eu ingressei na Azolim e estou aqui sendo completo 10 anos de Azolim Advogados. Nossa, muito tempo. Uhum, Muito tempo isso mesmo. aí. Que eu já perguntei para outros e eles falaram que é isso mesmo, assim, quando você entra, principalmente nesses cursos, né, Uhum, que ainda são muito reconhecidos hoje em dia no Brasil e no mundo inteiro, que é direito, engenharia e medicina, você consegue permanecer por um longo tempo. isso mesmo.
A quinta pergunta. Como você enxerga o mercado de trabalho da sua profissão? Eu enxergo ele com muita expansão, né? Tem pessoas que às vezes nos desacreditam, né, da área do direito por N fatores, né? Mas eu vejo que cada vez mais um profissional na nossa área, qualificado, né, e que saiba atender as demandas, saiba demonstrar para o cliente a importância da nossa atuação, é uma joia rara, né? E que dentro desse cenário que nós temos hoje, né, quanto mais qualificados, quanto mais conhecimento nós tivermos, né, e mais nos destacarmos, Sim. melhor remunerados nós somos. Então, a meu ver, é um cenário sempre com expansão, né? Sim, Então, quanto mais especializações, né, você vai exato. ganhando mais reputação no Mais mercado. reputação, exatamente. E muito naquele sentido assim, tudo é uma trajetória, né? Então, independente da área que a gente decida atuar, seja no direito, na medicina, tudo tem o tempo de plantar e o tempo de colher, né? Então, quando a gente inicia a nossa profissão, a gente tem que ter muito claro que no início a gente às vezes acaba tendo que abraçar muita coisa, exatamente para quê? Para ter uma especialização, para ter um conhecimento prático, né? Uma vivência na nossa área, para que no momento posterior, né, a gente comece então a mostrar todo aquele conhecimento adquirido, comece a colher os frutos, né, do que a gente plantou ali ao longo dos anos, desde a graduação, né, até ali a nossa experiência profissional, né? Sim, certo. Aí, nessa sexta pergunta que eu vou te fazer, nessa profissão, você considera importante a formação continuada ou a atualização de conhecimentos? Por exemplo, eu não sei se você tem uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, até um pós, né? Porque agora tem pós-doutorado aqui no Brasil. Uhum. Eu, na verdade, fiz até a pós, tá? Eu, hoje, dentro do que eu busco, né, na minha advocacia, eu prezo muito por cursos que nos qualifiquem na parte mais prática, vamos dizer assim, no dia a dia, sabe? Sim. Essa parte, assim, mais de mestrado, doutorado, eu admiro muito, né? Porém, eu acabo não tendo um enfoque tão grande nisso, né? Então, eu fico mais voltada para cursos práticos, para atualizações mesmo, né? Pontuais ali relacionadas ao direito previdenciário. Sim, o que mais está sendo criado, né? Sendo inovado, porque todas essas áreas estão crescendo, né? Estão se atualizando. E previdenciário, assim, a gente piscou, tem uma portaria nova, tem uma nova instrução normativa. Sim, uma nova lei, uma nova Exato. legislação. Então a gente está todo dia tendo que se atualizar, sabe? Sim. É muito rápido. E para continuar a sexta pergunta, você possui outro curso além da graduação? Sim, como eu havia mencionado antes, né? Então, além da graduação em Direito, anteriormente a isso, eu havia feito o curso, então, de técnico em contábeis, né? Então, também tem um registro de técnico em contabilidade. Tá, ok. Tanto é que tu me falaste, né? Que tu não conseguiu te adequar ao curso. Uhum. Sétima pergunta. Quais são suas percepções em relação à perspectiva financeira dessa área do direito? Bem na linha do que eu te falei, à medida em que você vai crescendo, desenvolvendo novas habilidades, né, você vai, passa a ter o crescimento e a devida contraprestação, né? E sim. hoje o que eu noto, assim, muito, né, enfim, da experiência, até propriamente do cargo que eu ocupo, né, que em um dado momento, se você não se desafia a novas situações, acaba que muitas vezes você fica estagnado, né? Sim. Então, você tem que estar sempre se qualificando, né? Buscando algo a mais, vamos dizer assim, da tua profissão, para que você consiga agregar também uma remuneração maior, sabe? Então, maiores responsabilidades, a devida contraprestação sempre é. Sim, para continuar, né? Posso dizer, meio que se atualizando nessa questão. E vou te falar, por exemplo, da minha própria vivência aqui no escritório, né? Então, eu iniciei, quando eu iniciei em 2016, na Zolim, eu entrei exatamente para dar início, né? Por isso que eu te falo muito da construção do tempo de plantar e do tempo de colher, né? Quando eu iniciei aqui, não havia um setor previdenciário. Eu entrei para exatamente, então, dar início a esse setor que não havia atendimento ainda no escritório, né? Então, hoje no previdenciário propriamente, tá? Nós temos várias áreas de atuação, mas no previdenciário nós já somos em 4 pessoas, né? Que atendemos diversas demandas. E hoje também eu fico à frente de um cargo, né? De gestão aqui da Zolim.
Então, eu acabo sim, também sim. cuidando da parte de pessoas, né? Juntamente com os sócios fundadores do escritório, né? Ah, bacana, legal, né? Por essa, meio que tem iniciado, né? Essa Exato. parte que é uma das mais privilegiadas, vamos dizer assim, do direito. Assim, porque tem Exato. várias partes que são privilegiadas, mas nós sabemos que tem as top 10, como diz na Netflix, né? Isso aí. Agora, na oitava pergunta, na sua visão, como são as oportunidades de trabalho regionais? Assim, tem muita pergunta aqui que eu estou te fazendo, que é mais por uma questão do trabalho, Claro. mas tu pode ter me falado antes, né? E pode Claro. acabar repetindo e por aí vai. Sim. Na verdade, existem várias vagas, tá? Relacionadas aos profissionais do direito, então, tanto de assistente quanto propriamente de advogado, né? E isso eu falo até por conta do cargo que eu ocupo aqui, né? Então, nós somos hoje em 31 colaboradores, né? Então, nós temos realmente muitas vagas, né? Vamos dizer assim. E, a meu ver, também hoje, né? Cada vez mais os escritórios estão buscando profissionais para atuar nessas vagas de advogado, enfim, para assessorar, né, o atendimento ao cliente. Então, eu entendo que há sim oportunidade. Fazendo um parênteses, né, como gestora, hoje uma das grandes dificuldades que a gente tem é exatamente de encontrar pessoas que busquem, né, um trabalho dentro, né, daquela questão de jornada, de horário pré-definido, né, de estar aqui à disposição. Nós trabalhamos de segunda a sábado e isso é uma das grandes dificuldades que nós temos hoje, né? Então, poucas pessoas se dispõem a vir também trabalhar no sábado, né? E isso acaba refletindo, né, no preenchimento das vagas. Porque tem muita gente que, né, Às vezes tem recusa de antemão ali por conta de ter que vir no sábado, sabe? Então, as oportunidades existem, porém, às vezes não é o que a pessoa busca, não é o que ela quer. E o perfil do jovem hoje no mercado de trabalho é muito diferente do perfil do jovem de, sei lá, 20 anos atrás, né? Então, as pessoas, elas buscam algumas autonomias, algumas flexibilidades que há alguns anos não se buscava, né? Algo que ao ver dos outros é mais fácil, né? De conseguir caber no que eles pretendem, né? Aí vem a décima pergunta, isso. Qual o perfil do profissional dessa área? Assim, mais ou menos, há habilidades específicas que devem ser desenvolvidas. Aí, como por exemplo, a gente já tinha acabado de falar, tipo de uma pós-graduação, né? Que às vezes quando esse profissional, né, que passa nessa parte do direito, aí tem a prova da OAB, né, das Ordens de Advogados do Brasil. Aí quando você se forma, você já começa a trabalhar numa área específica, sendo que eu acho que não é isso, né? Tipo, por exemplo, advogar. Ou você tem que fazer uma pós-graduação para aí você já começar a trabalhar naquela especializada área. Olha só, vou te falar da minha experiência de vida e do que nós, até mesmo como recrutadores, buscamos, né? Não há propriamente um requisito de formação, vamos dizer assim, eu só contrato para advogar se tiver pós, se tiver MBA, se tiver isso e aquilo, né? Na verdade, o que se busca, e até um conselho que eu posso te dar, né, já que é uma opção de estudo que você está buscando, né, é exatamente você se qualificar durante a tua trajetória acadêmica, né, porque hoje o que a gente busca é exatamente uma pessoa que às vezes ela pode não ter determinados cursos, né, formações, mas que ela tenha uma experiência prática, né, então que já tenha algumas vivências, algumas noções, né, da questão profissional mesmo, sabe? E claro, se você for contratado para advogar, vai ser imprescindível você ter o devido registro, né? A inscrição ali na OAB para poder, né, exercer essa profissão, né? Sim, certo. Entendi. E para finalizar, qual o conselho que você deixa para os jovens que pretendem seguir essa profissão? Olha, acho que muito na linha do que eu te comentei, né? Para quem deseja no futuro advogar, aproveitar o máximo possível durante a jornada acadêmica para adquirir experiências de vivência prática e também, né, realizar todos os cursos, fazer muito networking, conhecer muitas pessoas, né?
porque isso, sem dúvida, é o que vai abrir muitas portas para você, né? Para tua vida profissional, para tua carreira jurídica, né? Se for o caso, seguir ali na advocacia. Sim, E até sim. mesmo muitas vezes em serviços privados, né? Serviço público, né? Porque tem muitos cargos também de confiança, se for uma opção tua, né? Que Sim, podem sim. ser ocupados e que tudo isso vai ser proporcionado exatamente através desses contatos que você vai fazer ao longo da tua vida acadêmica, né? Tanto é que, Francinete, né? Francete. Que muito do que eu vivi até agora, que eu tenho 16 anos, sempre influenciado pela minha família a ser servidor público. Né? Desde criança eu sempre fui influenciado nessa área militar e por aí vai. E eu pretendo ingressar nessa área do direito, sim, e como uma complementar tentar entrar nesse rumo, né, de serviço público, ser procurador. Tanto é que uma das profissões que eu pretendo é essa parte, né, tanto é que eu já pesquisei, eu já fui atrás. Mas até o presente momento é esse rumo que eu estou querendo seguir. Muito obrigado por tudo. Obrigada, eu. Muito obrigado.